Oi! Nós vínhamos tratando no canal sobre a epistemologia, o que é e suas formas de explicações. Agora chegou o momento de começarmos a traçar relações entre elas e a postura do professor em sala de aula, como que ele concebe como a criança aprende e qual é o seu posicionamento diante disso. Nessa semana, eu tive uma formação ligada à Rede Municipal de Educação em que eu leciono e o formador, o Ricardo, trouxe um texto que eu achei muito interessante e que antes de começarmos a tratar do aspecto teórico, eu gostaria de compartilhar para daí no próximo vídeo nós começarmos a pensar sobre a postura do professor que está presente nesse texto, tá certo? Então vamos lá? Esse texto não tem uma data ou um autor conhecido. Se alguém souber, comente aqui, por favor. E a história vai ser então meio que animada. Espero que gostem. O Joãozinho de nossa história é um moleque muito pobre que mora numa favela sobre palafitas espetadas em um vasto mangue. Nosso Joãozinho só vai à escola quando sabe que vai ser distribuída merenda, uma das poucas razões que ele sente para ir à escola. Do fundo da miséria em que vive, Joãozinho pode ver bem próximo algumas das conquistas de nossa civilização, em vias de desenvolvimento, para alguns. Dali de sua favela, ele pode ver bem de perto uma das grandes universidades onde se cultiva a inteligência e se conquista o conhecimento. Naturalmente, esse conhecimento e a ciência ali cultivadas nada tem a ver com o Joãozinho e outros milhares de Joãozinhos pelo Brasil afora. Além de perambular por toda a cidade, Joãozinho, de sua favela, pode ver o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Isso certamente é o que mais fascina os olhos de Joãozinho. Aqueles grandes pássaros de metal sobem imponentes com um ruído de rachar os céus. Joãozinho, com seu olhar curioso, acompanha aqueles pássaros de metal até que, diminuindo, eles desaparecem no céu. Talvez por frequentar pouco a escola, por gostar de observar os aviões e o mundo que o rodeia, Joãozinho seja um sobrevivente de nosso sistema educacional. Joãozinho não perdeu aquela curiosidade de todas as crianças, aquela vontade de saber os como e os porquês, especialmente em relação às coisas da natureza. A curiosidade e o gosto de saber que se vão extinguindo em geral com frequência à escola. Não há curiosidade que aguente aquela decoreba sobre o corpo humano, por exemplo. Sabendo por seus colegas que nesse dia haveria merenda, Joãozinho resolve ir à escola. Nesse dia, sua professora se dispunha a dar uma aula de ciências, coisa que Joãozinho gostava. A professora havia dito que nesse dia iria falar coisas como o sol, a terra e seus movimentos, verão, inverno, enfim. A professora começa por explicar que o verão é o tempo do calor, o inverno é o tempo do frio, a primavera é o tempo das flores e o outono é o tempo em que as folhas ficam amarelas e caem. Em sua favela, no Rio de Janeiro, Joãozinho conhece calor e tempo de mais calor ainda, um verdadeiro sufoco às vezes. As flores da primavera e as folhas amarelas que caem ficam por conta de acreditar. Num clima tropical e quente como o do Rio de Janeiro, Joãozinho não viu nenhum tempo de flores. As flores por aqui existem ou não, quase independentemente da época do ano. Em enterros e casamentos que passam pela Avenida Brasil, próximo à sua favela. Joãozinho, observador e curioso, resolve perguntar por que acontecem ou devem acontecer tais coisas. A professora se dispõe a dar a explicação. Eu já
disse a vocês numa aula anterior que a Terra é uma grande bola e que essa bola está rodando sobre si mesma. É sua rotação que provoca os dias e as noites. Acontece que, enquanto a Terra está girando, ela também está fazendo uma grande volta ao redor do Sol. Essa volta se faz em um ano. O caminho é uma órbita alongada chamada elipse. Além dessa curva ser assim alongada e achatada, o Sol não está no centro. Isso quer dizer que, em seu movimento, a Terra às vezes passa perto, às vezes passa longe do Sol. Quando passa perto do Sol, é mais quente, ou seja, é o verão. Quando passa mais longe do Sol, recebe menos calor, é inverno. Os olhos de Joãozinho brilhavam de curiosidade diante de um assunto novo e interessante como aquele. Ô professora, a senhora não disse antes que a Terra é uma bola e que está girando enquanto faz a volta ao redor do Sol? Sim, eu disse, respondeu a professora com segurança. Mas se a Terra é uma bola e está girando todo dia perto do Sol, não deve ser verão em toda a Terra? É, Joãozinho, é isso mesmo. Então, é mesmo verão em todo lugar e inverno em todo lugar ao mesmo tempo, professora? Acho que é, Joãozinho. Vamos mudar de assunto. A essa altura, a professora já não se sentia tão segura do que havia dito. A insistência natural para o Joãozinho já começava a provocar uma certa insegurança na professora. Mas, professora, insiste o garoto, enquanto a gente está ensaiando a escola de samba na época do Natal, a gente sente o maior calor, não é mesmo? É mesmo, Joãozinho. Então, nesse tempo, é verão aqui? É, Joãozinho. E o Papai Noel no meio da neve com roupas de frio e botas? A gente vê nas vitrines até as árvores de Natal com algodão? Não é para imitar a neve? A 40 graus Celsius no Rio. É, Joãozinho. Na terra do Papai Noel faz frio. Então, na terra do Papai Noel no Natal faz frio? Faz, Joãozinho. Mas então tem frio e calor ao mesmo tempo? Quer dizer que existe verão e inverno ao mesmo tempo? É, Joãozinho, vamos mudar de assunto. Você já está atrapalhando a aula e eu tenho um programa a cumprir. Mas Joãozinho ainda não havia sido domado pela escola. Ele ainda não havia perdido o hábito e a iniciativa de fazer perguntas e querer entender as coisas. Por isso, apesar do jeito visivelmente contrariado da professora, ele insiste. Professora, como é que pode ser verão e inverno ao mesmo tempo, em lugares diferentes, se a Terra, que é uma bola, deve estar perto ou longe do Sol? Uma das duas coisas não está errada? Como é que você se atreve, Joãozinho, a dizer que a sua professora está errada? Quem andou pondo essas suas ideias em sua cabeça? Ninguém, professora, ninguém. Eu só estava pensando. Se tem verão e inverno ao mesmo tempo, então isso não pode acontecer porque a Terra está perto ou longe do Sol. Não é mesmo, professora? A professora, já irritada com a insistência atrevida do menino, assume uma postura de autoridade científica e pontifica. E está nos livros que a Terra descreve uma curva que se chama elipse ao redor do Sol, que este ocupa um dos focos e, portanto, ela se aproxima e se afasta do Sol. Logo, deve ser por isso que existe verão e inverno. Sem dar conta da irritação da professora, nosso Joãozinho lembra-se de sua experiência diária e acrescenta: Professora, a melhor coisa que a gente tem aqui na favela é poder ver avião o dia inteiro. E daí, Joãozinho, o que tem a ver isso com o verão e o inverno? Sabe, professora, eu acho que tem. A gente sabe que um avião tá chegando perto quando ele vai ficando maior,
quando ele vai ficando pequeno é porque ele está ficando mais longe. E o que tem a ver isso com a órbita da Terra, Joãozinho? É que eu achei que se a Terra chegasse mais perto do Sol, a gente devia ver ele maior. Quando a Terra estivesse mais longe do Sol, ele deveria parecer menor. Não é, professora? E daí, menino? A gente vê o Sol sempre do mesmo tamanho. Isso não quer dizer que ele está sempre da mesma distância? Então, verão e inverno não acontecem por causa da distância. Como você se atreve a contradizer sua professora? Quem anda pondo minhocas na sua cabeça, menino? Faz 15 anos que eu sou professora. É a primeira vez que alguém quer mostrar que a professora está errada. A essa altura, já a classe se havia tumultuado. Um grupo de outros garotos já havia percebido a lógica arrasadora do Joãozinho, que o Joãozinho dissera. Alguns continuaram indiferentes. A maioria achou mais prudente ficar do lado da autoridade e outros aproveitaram a confusão para aumentá-la. A professora havia perdido o controle da sala e já não conseguia reprimir a bagunça, nem com ameaças de castigo e de dar 0 para os mais rebeldes. Em meio àquela confusão, tocou o sinal para o fim da aula, salvando a professora de um caso maior. Não houve aparentemente nenhuma definição de vencedores e vencidos nesse confronto. Indo para casa, a professora, ainda agitada e contrariada, se lembrava do Joãozinho que lhe estragara a aula e também o dia. Além de pôr em dúvida o que ela ensinara, Joãozinho dera um mau exemplo. Joãozinho, com seus argumentos ingênuos, mas lógicos, despertara muitos para o seu lado. Imagine se essa moda pega, pensa a professora. O pior é que não me ocorreu qualquer argumento que pudesse enfrentar então o questionamento do garoto. Mas foi assim que me ensinaram. É assim que eu também ensino, pensa a professora. Faz tantos anos que eu dou essa aula sobre esse assunto. À noite, já mais calma, a professora pensa com seus botões. Nossa, os argumentos do Joãozinho foram tão claros e ingênuos. Se o inverno e o verão fossem provocados pelo maior ou menor afastamento da Terra em relação ao Sol, deveria ser inverno ou verão em toda a Terra. Eu sempre soube que enquanto é inverno em um hemisfério, é verão no outro. Então, tem mesmo razão o Joãozinho. Não pode ser essa a causa do calor ou frio na Terra. Também é absolutamente claro e lógico que se a Terra se aproxima e se afasta do Sol, este deveria mudar de tamanho aparente. Deveria ser maior quando mais próximo e menor quando mais distante. Como eu não havia pensado nisso antes! Como posso ter aprendido coisas tão evidentemente erradas? Como nunca me ocorreu sequer alguma dúvida sobre isso? Como posso eu estar durante anos ensinando uma coisa que eu já julgava ciência e de repente, por ser totalmente demolida pelo raciocínio ingênuo de um garoto sem nenhum outro conhecimento científico? Remoendo essas ideias, a professora se põe a pensar em tantas outras coisas que poderiam ser tão falsas e inconsistentes como as causas para o verão e o inverno. Haverá sempre um Joãozinho para levantar dúvidas? Por que tantas outras crianças aceitaram sem resistência o que a professora disse? Por que apenas o Joãozinho resistiu e não engoliu? No caso do verão e do inverno, a inconsistência foi facilmente verificada. Se engolimos coisas tão evidentemente erradas, devemos estar engolindo coisas mais erradas, mais sérias e menos evidentes. Podemos estar tão habituados a repetir as mesmas coisas que já nem nos damos conta de que muitas delas podem ser sido simplesmente acreditadas.
Muitas podem ser simples atos de fé ou crendice que nós passamos adiante como verdades científicas ou históricas. Atos de fé em nome da ciência. É evidente que não pretendemos nem podemos provar tudo aquilo que dizemos ou tudo que nos dizem. No entanto, o episódio do Joãozinho levantara um problema sério para a professora. Talvez a maioria dos alunos já esteja domada pela escola. Sem perceberem, professores podem estar fazendo exatamente o contrário do que pensam ou desejam fazer. Talvez o papel da escola tenha muito a ver com a nossa passividade e com os problemas do nosso dia a dia. Todas as crianças têm uma nata curiosidade para saber os como e os porquês das coisas, especialmente da natureza. À medida que a escola vai ensinando, o gosto e a curiosidade vão se extinguindo, chegando frequentemente à aversão. Quantas vezes nossas escolas, não só a de Joãozinho, pensam estar tratando de ciência por falar em coisas como átomos, órbitas, núcleos, elétrons, etc. Não são palavras difíceis que conferem à nossa fala o caráter ou status de coisa científica. Podemos falar das coisas mais rebuscadas e, sem querer, estamos forçando os nossos alunos a atos de fé, que nada dizem ou não são mais que uma crendice, como tantas outras. Não é à toa que se diz na escola, que é um lugar onde as cabecinhas entram redondinhas e saem quase todas quadradinhas. Bom, pessoal, esse foi o texto, então, a leitura do vídeo. Tentei interpretá-la. Espero que gostem e não percam os próximos vídeos, porque vamos tratar, então, o que está por trás desse texto, tá certo? Enviem para os amigos, curtem, deixem o seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Um beijo e até!